Leila, a filha de Charles. Impulsividade indômita. Era assim que eu queria ver-te outrora, submissa a mim, passiva, obediente, amorosa, cooperando nos trabalhos que realizei. Mas, infelizmente, não o quiseste. Roberto de Canalejas, na obra Um Caso de Reencarnação. O incidente relatado com o senhor Conde de São Patrício passou despercebido, e poder-se-ia dizer que a própria Leila o esquecera, atarefada que estava com os preparativos do casamento e sua agenda de atividades. Na sequência dos acontecimentos, voltara à baila a relevância de tal personagem na trama que se seguiu após as bodas, como também vale destacar o caráter da noiva, acentuadamente independente em seu modo de pensar para a época, o que só se evidenciou de maneira completa mais tarde, quando ela se tornou adulta. Naquele momento, porém, Leila queria com todas as forças de seu ser aquele casamento, fruto do amor imaturo que sentira pela figura do distinto médico. Ao mesmo tempo, se casava pensando em livrar-se do colégio francês e da imposição do pai que estudasse com ele próprio para se evangelizar. Sem entender que saía da guarda dos pais para passar para a guarda do marido, ela pretendia resolver um problema criando outro, já que o amor que sentia pelo jovem, que se tornaria seu esposo, era ainda imaturo, como ela própria o era, e possuía o agravante de reter as impressões das outras encarnações, quando por 2 vezes fora esposa de Roberto, mas fugira, alegando a mistura entre os sentimentos de amor e repulsa. O jovem médico ignorava os anseios contraditórios da prometida e entrava de coração aberto, com as mais puras intenções ao desposá-la, querendo, ali naquele relacionamento, estruturar a vida social, estabelecendo família, o que pensava ser também o desejo da futura esposa. Tinha Dom Carlos em alta estima e consideração como profissional, mas também como benemérito e mantenedor do hospital onde atuava. Finalmente, então, o tempo passou e vamos encontrar os jovens noivos novamente no dia dos seus esponsais. Era uma manhã esplendorosa, onde o sol surgia, apesar do frio ameno da primavera, prenunciando bons presságios para os noivos. Cães ladravam nas casas vizinhas e a azáfama entre os criados da casa e contratados para o evento das bodas era geral. Dir-se-ia que as bodas tinham atraído as paisagens mais lindas e as emanações mais puras dos corações que desejavam o bem à família de Guzmán, na figura de Dom Ramiro, sendo Roberto também muito benquisto pela sociedade, pelo pouco tempo que serviu como médico dedicado e eficiente ali em Lisboa. O Palácio de Guzmán recebera ornamentação especial à escolha de Leila, com flores brancas, enfeitando todos os cantos em arranjos imensos, posicionados em lugares estratégicos para o deleite do olhar dos convidados. Dom Carlos e a Condessa Constância estavam aflitíssimos, preocupados com os preparativos da cerimônia que se seguiria à igreja, pois sabiam que a menina era exigente e caprichosa, mas principalmente porque percebiam a iminente separação da única filha que partia para o casamento. Mais tarde, com toda a família já vestida e preparada, a carruagem os esperava. Enquanto se desvencilhavam dos detalhes que requeriam direcionamento aos criados. Somando-se a isso, como se não bastasse, o choro das senhoras serviçais da casa, a Condessa também escondia o pranto, esquivando-se das despedidas. Dom Carlos presenteou Leila com um colar de pérolas e brincos combinando, que haviam pertencido à mãe dele. Tudo pronto, então partiram para a igreja, em suntuoso cortejo, conforme o desejo da noiva. Mas a cerimônia foi rápida e não contava com muitos convidados, atendendo ao pedido especial do noivo, que era muito discreto.
A figura do benemérito Dom Carlos atraía todo tipo de gente para o seu palácio. Pessoas do povo que queriam felicitá-lo, pois o conheciam do hospital, ou outros curiosos das vestimentas e posturas da noiva, agora também famosa na sociedade. A felicidade se estampava no rosto e no espírito rebrilhante de meu filho, diante daquela jovem escolhida de seu coração. Tanto eu como a senhora de Numiers, mãe de Roberto de outra vida, tínhamos presenciado a cerimônia na igreja de Santa Maria. E enchíamos, conforme nossas potências vibratórias, a mente daquele que vinha sido nosso filho, com os melhores fluidos de amor e carinho e votos de felicidade. A Leila também separamos grande dose de amor, convertido em gotas de luz para aplicarmos especialmente em seu coração tão jovem. Ao saírem da igreja, ficaram detidos entre as pessoas que queriam cumprimentá-los. E a noiva, mesmo vestindo o incômodo véu e a perolada grinalda, mostrou-se amável ao receber os conhecidos de seu pai e de seu marido, que a procuravam. Roberto, porém, logo se enfadou e demonstrou impaciência, chamando Leila para adentrarem a carruagem de volta. Ele alegava que teriam mais tempo para os cumprimentos durante as comemorações. Mas, na verdade, esta desculpa servia para encobrir os ciúmes que sentia da companhia da noiva, pensando fazer-se merecedor de exclusividade, pelo menos naqueles dias. Ficaram detidos novamente porque muita gente se aglomerava na entrada do palácio, e isso dificultou a entrada da carruagem dos noivos em regresso. Roberto tomou a mão da esposa para confabular com ela enquanto esperavam a liberação da rua. Mais uma vez confessou seu amor, jurou tratá-la com respeito e osculou-lhe as mãozinhas talentosas, franqueando-lhe os estudos de piano e os saraus que poderiam continuar acontecendo no solar dos Canaleiras, onde vivia desde que viera de Madrid, ou no Palácio de Guzmán, já que residiriam na Quinta de Vilares, a qual Dom Ramiro havia mandado preparar para recebê-los como esposos, e esta propriedade era um pouco afastada da cidade. Dir-se-ia rural. Roberto estava particularmente animado com a perspectiva de residir na Quinta de Vilares, pois gostava da ideia de ficar longe da agitação da cidade, escondendo Leila de todos em uma ciumenta privacidade de esposo recém-casado. Quando soube dos planos do marido, Leila deteve-se transtornada. Nunca pensara residir em outro lugar que não fosse o Palácio de Guzmán, e como não tinham discutido tal questão, pelo menos com o noivo, pensou que residiriam no mesmo palácio de seu pai, aproveitando-lhe a administração, os criados e tudo mais. Aquela foi a primeira contrariedade do seu dia, que estava se saindo perfeito. Pela primeira vez, Roberto a viu no auge de sua altivez, exigindo que seus caprichos fossem acatados. Disse a jovem esposa com um olhar perdido de exaltação, enquanto o noivo entendia ali a afetação comum às noivas pela emoção. Então não viveremos com meus pais como pensei? Acaso a quinta de mamãe está preparada para receber uma artista? Há um piano onde eu possa praticar? Uma pena ser uma casa longe de tudo. Nunca poderíamos oferecer lá um sarau, como bem elucidaste. Entendo que meu pai não se oporia se vivêssemos junto dele. Vou conversar com ele hoje mesmo, se ele aceitar, acertamos tudo. O jovem esposo olhou-a como se a desconhecesse, pois não era comum esse tipo de decisão partir da iniciativa da esposa, que antes, acatada, cordata aos ditames do marido, mas, como ele não queria se indispor naquele dia que julgava grandioso, silenciou os próprios desejos, informando apenas sobre os preparativos que fizera para recebê-la naquela noite do solar dos Canaleiras ou na Quinta de Vilares. Como partiriam em viagem, pensou que, ao regressar, ela se esqueceria daquele pedido e poderiam residir na quinta que estava sendo ofertada
e preparada com o que Dom Carlos sabia que Leila poderia gostar. Está tudo preparado à tua espera, minha querida. Inclusive, meu pai me autorizou a mandar restaurar um piano que era de minha mãe para que possas tocar, e o mandamos para a quinta de Vilares. Hoje, mais tarde, se formos para lá, e se não estiveres demasiado cansada, poderás dar um parecer sobre o instrumento, e depois que regressarmos da nossa viagem, decidiremos o que fazer. Diante da evasiva do marido, Leila regozijou-se ainda mais. Assim ela se entendia amada e querida, e naquele dia era o que mais importava. Se Roberto entendia que ela era uma adolescente voluntariosa, ela, por sua vez, via nele aquele que nascera para agradá-la em todas as suas melindrosas manifestações de egoísmo. Com esses sentimentos dominando o coração juvenil, repleto de vontades, foi quase cruel o que disse, sem perceber que magoava aquele que muito a amava. Não precisava o incômodo, pois tenho certeza de que meu pai providenciará outro piano novo para mim se lá ficarmos. Roberto se ressentiu, mas aceitou ceder aos pequenos caprichos dela, que Dom Ramiro era capaz de satisfazer. Assim foi o primeiro dia, mas outros se seguiram em semelhante condição. Retornando à festa, que foi perfeita, Leila, de fato, se esqueceu daquela contrariedade, assim que se viu como centro das atenções dos convidados novamente. De longe, olhando os dois a dançar, enchia meu coração de alacridade e satisfação. Dom Carlos não disfarçava também o sentimento, como na primeira vez que o vi, nesta encarnação, e ele segurava nos braços aquele lindo bebê que era sua herdeira. Aproximei-me dele para perscrutar-lhe sua alma e ouvi sua mente inquieta e boa, elevada em oração pelos noivos. Pai de amor e bondade, agradecemos por mais essa felicidade que abrigarmos nossa Leila até este dia de suas bodas. Agradecemos a chance de embalá-la nos braços, de orientá-la dentro de vossa doutrina de caridade. Obrigado, Senhor, pela família que pudemos dar a ela, os bens materiais que possibilitaram mobilizar recursos para a sua educação e foram bem aproveitados por ela, pois que redundaram no despertar do talento de uma artista. Muitos somos gratos por essa oportunidade, meu Deus, e queremos pedir amparo na vossa misericórdia, pois que Leila possui bom coração e é obstinada, Senhor, assim como Paulo, apóstolo. Quando souber colocar essa determinação a favor dos necessitados, trabalhará de bom grado na vossa obra de redenção dos pobrezinhos. Assim, eu os deixei no limiar da felicidade. Era hora de me afastar da família, confiante de que este quadro de venturas não se modificaria nunca. Saí de Portugal para regressar aos campos de trabalho junto aos sofredores e servi mais uma vez ao meu próprio progresso em nome do Cristo Jesus durante algum tempo. Olivier de Guzmán chamou-me para que fizesse uma pausa em nossa vigília, já que o casal viajaria em núpcias e cabia respeitar-lhes a privacidade. Aquele ano se passou para os nubentes com a rapidez em que se escoam as horas agradáveis e ternas, e a aventura do casal em bom relacionamento continuava tranquila, fazendo planos ao futuro juntos. Assim os reencontrei quando voltei a estar com aquele grupo de espíritos determinados em permanecerem unidos pelo amor milenar que traziam como herança e como ideal Leila e Roberto. Descobriram em seus corações apaixonados as benesses do casamento, enquanto se divertiam unidos em viagem pela Europa, que durou quase o ano todo. Visitaram Paris e Roma, conheceram as terras que herdariam na Espanha e voltaram ao castelo de Montalbán, onde Leila nascera, e ficaram alguns meses com a condessa Constância e Dom Ramiro, que lá estavam.
Leila pediu ao marido para seguir em viagem e continuaram pelas propriedades rurais de Dom Carlos, no interior da Espanha, e depois voltaram a Portugal. Quando finalmente regressaram a Lisboa, de fato, residiriam por um tempo na Quinta de Vilares, por vontade de Roberto. Na verdade, o jovem casal não chegava a um acordo a respeito da moradia. Roberto insistia em residir na propriedade rural, longe dos olhares curiosos dos liboetas, enquanto Leila queria voltar ao palácio, porque não suportava a ideia de viver longe do pai. A condessa Constância se ressentia, enciumada das preferências de Leila pelo pai, e assim pensando se recusou a seguir a família até Lisboa. Ela resolveu que ficaria em Madrid, mesmo sozinha, alegando impossibilidade de viajar por problemas de saúde e necessidade de solidão e retiro. Dom Carlos não se agastou, pois já estava acostumado às exigências da esposa. Preferiu seguir a filha e ampará-la no começo do matrimônio, agora que resolviam a residência definitiva em Portugal. Constataram pouco tempo depois, os dois varões médicos da família, que Leila estava grávida. Por esse motivo, principalmente, Dom Carlos passou a ocupar apenas um dos quartos do andar superior do palácio, cedendo as alas principais ao casal de Canalejas, atendendo assim a mais um capricho da filha. O Palácio de Guzmán foi remodelado ao gosto dos novos moradores, mas Leila preservou o que pôde do original, quando sua mente privilegiada recompunha os mesmos objetos em posições diferentes, dando um novo encanto ao tradicional casarão. O tempo passou rapidamente e a jovem mãe, já com o corpo remodelado pela bênção da maternidade, estava revigorada de energia, pois regressaria à terra outra menina, que também era parte daquele grupo seleto de espíritos. Esta época da vida da senhora de Canalejas, em que desfrutava da companhia amiga tanto do pai quanto do marido, foi plena de felicidade. A perspectiva da vinda da criança em um lar praticamente de adultos enchia a atmosfera de ternura e carreava de alegria a vida dos familiares. Num desses dias, cheguei ao palácio para a vigilância quando vi a filha de Charles deitada num divã, numa das horas calmas do entardecer, com as madeixas escovadas e presas, como era moda entre as madonas da época. Lia tinha um livro nas mãos, o novíssimo Ana Karenina, de Leon Tolstói, mas não o lia, somente pensava, remodelando mentalmente o suposto rostinho angélico da criança que trazia dentro de si. Levantou de um pulo ao ouvir o barulho da carruagem. Depois se arrependeu pela tontura que sentiu. Era Roberto e seu pai que regressavam do hospital. Para ela, a melhor hora do dia. A efusão com que ela os recebia deixava o jovem marido exultante de felicidade, como era de se esperar. A esposa grávida se tornara ainda mais linda, com as maçãs do rosto coradas e o corpo redondo, como era a beleza da época. Leila não se via assim, porque sentia com maior intensidade os desconfortos de carregar um peso extra dentro de si. Dom Carlos queria conversar com a filha todos os dias, certificando-se do estado da futura mamãe. Os cuidados eram tantos, vindos do pai e do marido, que Leila nem mais se queixava dos enjoos e inchaços, já que não fazia senão repousar. Estava muito entediada de ficar sozinha durante o dia todo e de ter de esperar tanto tempo para ver o rosto da criança com quem sonhava acordada. As noites se passavam agradavelmente enquanto a barriga continuava a crescer. Depois de cumprir os 9 meses de achaques e repouso, finalmente novos vagidos de recém-nascido encheram o palácio de Guzmán, agora habitado pela família de Canalejas. Era a pequena Lelita, que nascia com uma vasta cabeleira farta e negra, como era o cabelo de seu pai, mas com os olhos amendoados da mãe de puríssimo azul.
A condessa Constância veio passar uma temporada com a filha durante aqueles primeiros meses, e novamente todos estavam reunidos em torno da senhorita de Canalerras, que, para o desapontamento geral, só sabia chorar, passando de colo em colo. Este fato foi o coroamento da felicidade daquela família, e assim ocupados com as alegrias e preocupações que nos dão as crianças, passaram-se mais 4 anos, entre brincadeiras e gracejos, que só os corações maternos podem entender e desfrutar. A menina crescia, se desenvolvia e enchia os olhos dos pais, e se por um lado Leila era uma mãe de 20 anos, atenciosa e realizada, por outro era uma pianista frustrada. Não tocava mais desde que a filha nascera, a não ser curtos acalantos de quando em quando, para que os delicados ouvidos da criança não se ressentissem ou para que não perturbasse seu sono. Roberto incentivava a esposa a treinar seu amado Chopin, que constituía música tão elevada e suave que só poderia contribuir para o desenvolvimento da menina. Mas Leila, que não queria mais treinar, ressentia-se de errar alguma nota e se desencorajava de tentar, alegando não ter mais tempo. Eu fazia visitas regulares à família de Canalerras, dividindo o tempo entre auxiliá-los e manter o estágio que fazíamos nas estâncias educativas do espaço, concluindo assim o trabalho de reeducação moral junto a Marie de Numieres, minha querida esposa espiritual. Lelita crescia mais e mais. Enquanto a menina corria pelas luxuosas salas do palácio e a ama ia atrás, Leila se sentia preterida e não permitia que a filha se afastasse dela. Somente mais tarde, quando vieram os professores contratados pelo avô, foi que a mãe retomou a prática diária do piano, sem negligenciar a educação que pretendia dar à filha. Neste período em que desfrutava as benesses da vida matrimonial, Leila vivia o sonho de toda mulher de sua época, coroando o casamento com a maternidade, como havia de ser. Seu coração irrequieto e impulsivo, porém, não atribuía valores ao que outras mulheres chamariam de realização. Ao contrário do contentamento e até mesmo da inveja que muitas mulheres devotavam, Leila em seu íntimo trazia grande frustração, que não revelava a ninguém, a não ser ao coração paterno, que a aconselhava com paciência nas raras vezes que se encontravam a sós, quando Roberto ficava detido no hospital e Dom Ramiro seguia para ver a neta e a filha. Os primeiros sinais de agastamento moral e tédio começaram a surgir e eu percebi a mudança nos pensamentos de Leila. Num desses dias seguiu o diálogo íntimo entre pai e filha. Não posso, papai, viver apartada de tua proteção. Sinto-me perdida. Teus conselhos são para mim como um clarão que dissipa as nuvens, espanta as trevas de meus tumultuados pensamentos. Pergunta, Leila, o que queres de mim, querida? Estou à disposição. Sinto-me irrequieta interiormente. Minha vida não é plena e longe está da tranquilidade que vejo outras senhoras desfrutarem. Algo me falta e não sei bem o que é esta realização, papai. Em seu íntimo, Leila sabia muito bem o que queria. Sonhava com o reconhecimento do público, a projeção social, com os aplausos à sua arte. Por outro lado, não queria negligenciar a família que possuía, porque entendia que a pequena Lelita precisava de seus cuidados. Não teve coragem de falar de pronto ao pai sobre o seu drama interior, onde se debatia, querendo alimentar o orgulho e o egoísmo, sem perder a vida em família. Tenho certeza de que se te dedicasse aos pequeninos no hospital ou em qualquer lugar onde te sintas bem, poderias complementar a tua vida com a benevolência, virtude de que sempre me lembro. São mães como tu mesma, cuja cesta está sem pão, crianças magras que não desfrutam refeições regulares,
pessoas adultas ou idosas cuja lareira está sem fogo. Lê, querida Leila, no capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que te dei, a mensagem de Delfina de Girardin, intitulada A Verdadeira Desgraça, e te comoverás às lágrimas, lembrando a nossa Lelita nada falta. É sublime a tua ideia, querido pai, mas não me encontro ainda pronto para enfrentar as dores alheias sem me abalar. Ao invés de consolá-los, choraria com eles. Ele a interrompeu com o coração apreensivo. Se não era o que a filha queria, talvez ela não estivesse sendo sincera no que mais a afligia. Com paciência, completou. Pode sanar as necessidades desses pequenos com a tua riqueza. Pode ensiná-los a orar. Pode levar donativos, querida Leila. Pensa o quanto temos de empréstimo celeste. Esta casa, a saúde, o amor que nos une, a bênção de uma criança perfeita. Outros há que não desfrutam senão dores, senão falta. Mas, se não é isso que queres, dize o que aflige teu coração e teu pai de sempre irá mover o mundo se for preciso para te ajudar. Leila olhou os raios de sol que morriam pelas vidraças, contemplou as molduras da janela, os cortinados e pinturas de arte pelas paredes, enquanto disfarçava a emoção que sentia. Sobre a mesinha, os restos de biscoitos e chá na chavena pintada com delicadas flores. Na sala ao lado, ouvi os folguedos da pequena Lelita e, neste momento, ela percebeu o quanto era feliz ali, naquela vida doméstica e pacata. Não podia, por outro lado, deixar de ser sincera e assim, mais uma vez, como ocorria sempre que se sentia impossibilitada de entender a si mesma, abriu o coração ao pai. Sinto falta do piano, sinto falta dos aplausos, do brilho dos saraus. Vivo entediada de tudo que tenho. Envergonho-me de te dizer, papai, porque sempre és tão bom para mim e pensas que sou o anjo de pureza capaz de seguir teus abnegados passos dentro da filantropia. Não posso, não posso. Leila estremeceu levemente, sentindo as mãos suarem pela ansiedade de revelar-se, como se estivesse diante de um ser superior e elevado, não obstante, amoroso. Mas o que te impede de promover saraus? Por que não tocas, Leila? Tenho certeza de que teu marido não a proíbe. Se buscasses os pobrezinhos para lhe promover música e pão, com certeza teria plateia sincera e devota. Roberto não proíbe, mas não gosta e não quero aborrecê-lo. É pessoa discreta e boa de coração, não gosta das futilidades das rodas sociais. Mas, antes, parece um aldeão, não quer sair ou receber convidados. Por ele, ainda estaríamos residindo na quinta da mamãe. Quanto aos pequeninos que a música poderia consolar, não há piano nos albergues e eles se entretêm com sanfona. Como queiras, minha filha, mas lembra-te de que o tempo está passando e a oportunidade que tens de viver a vida privilegiada que levas é responsabilidade com o alto. Pensa nisto, sensibiliza-te o teu coração, tenho esperança em ti sempre. Dom Carlos se mostrava esperançoso de que daquela vez Leila se entregasse ao doce chamamento dos desfavorecidos. Ela que poderia promover tantos saraus quanto quisesse entre os mais pobres da cidade, levando até eles o alimento e o consolo, permanecia insensível aos apelos do pai. Foi assim que, ao completar 21 anos de idade, Leila se permitiu dar uma recepção, um novo sarau onde tocaria. Mandou convidar os amigos de outrora e muitos se lembravam dela e atenderam ao chamado. Roberto não se opôs, dizendo mesmo que gostaria de ouvi-la tocar mais uma vez. As peças escolhidas foram algumas polonais e mazurcas.
Por que não toca as valsinhas ou fantasia impromptu que tantas lembranças nos trazem? Afianço que o gosto pelas valsas é geral, perguntou Roberto quando a ouviu treinando o difícil roteiro a que se propunha. E tomado de ternura por aquela que enchia a casa de harmonia, descansou a destra sobre o ombro da esposa, apertando levemente em atitude respeitosa, demonstrando imenso carinho. Leila estremeceu com o susto daquela mão aristocrática e branca que a tocava, como se lhe acometesse alguma lembrança pretérita. Quando ela entrara, fardados nos salões de seu antigo lar, e ordenara a matança de sua família. Foi um momento apenas, mas ela se esquivou das mãos que tanto a queriam bem. Levantou-se de um pulo e respondeu entre contrariada e surpresa, enquanto caminhava até o canto oposto da sala. Porque todos já ouviram as valsinhas que toquei e o impromptu guardo para ocasiões especiais. Se me pedirem, tocarei com prazer, pois sei todas. Quando ela se virou, ele que a tinha seguido até a janela, interrompeu a fala da esposa, enlaçando-lhe a cintura, para dar vazão ao sentimento que abrasava em seu coração varonil. Reparou como estavam vivos os grandes olhos azuis que rebrilhavam às luzes mortiças dos catiçais, pois já era noite. Então toca para mim. Ele a apertava contra o peito de maneira que a prendia com sua força masculina, enquanto Leila experimentava desconforto. Sem se dar conta disso, continuou. Dize, minha querida, que jamais esquecerás o nosso amor, que sempre viveremos essa ventura de estarmos juntos, de nos abraçarmos de forma tão completa que me enche de razão a existência. Depois ele a beijou e, sem deixar que tomasse fôlego do abraço apertado, continuou beijando seu rosto e pescoço, enquanto falava junto aos cachos do cabelo dela, a voz mais parecendo um sussurro. Tenho ciúmes do teu talento quando os olhares se voltam para ti e todos te aplaudem. Ficas diferente, minha querida. Teu olhar guarda um brilho altivo. Ficas muito distante de mim que te amo. Distante como? Ela retrucou no mesmo sussurro, sem querer confrontá-lo, como se apenas desabafasse. É a música que me eleva e os aplausos complementam. Estes sentimentos teus se devem ao ciúme que é exagerado. Vês que nossos amigos me admiram e te ressentes, pois digo que este tipo de amor é possessivo. Acontece que não é somente talentosa, és linda e jovem. Todos aproveitam para admirar-te mais e mais, nada sobrando para teu pobre marido, esquecido e relegado a segundo plano. Mas quem está comigo agora, que me abraça e beija, não és tu? Sem esperar resposta, ela se esquivou mais uma vez, soltando-se delicadamente daqueles braços que a sufocavam. Mas se sentou ao piano e tocou o que ele lhe pedia. Enquanto tocava, ia pensando no sentimento de asfixia que o amor de Roberto lhe causava. Era intenso demais, exigia dela dedicação total, tanto a ele quanto à família. Ele sempre se comportava como se ela fosse fugir na próxima semana, fugir do amor dele, do casamento, fugir da filha. Quando articulou essas ideias, Leila pensava estar exagerando a si mesma, mas depois de conjecturar um pouco, percebeu o quanto sua liberdade estava sacrificada naquele casamento. Desde que tinha 15 anos, só se dedicava à família. Tinha saudades da única viagem que fizeram juntos pela Europa. Naqueles dias ele foi tão atencioso e romântico, mas agora parecia patético com aquela necessidade desproporcional de abraçá-la sempre que estavam sozinhos, como se ela fosse fugir ou morrer. Ele a queria somente para si,
longe de todos, como uma boneca de porcelana que enfeita o lar, mas que não poderia ter outros amigos, outros admiradores para sua música, que era, na verdade, a única realização pessoal de Leila. Se Dom Carlos a queria adepta às doutrinas espíritas, Roberto a queria confinada, vivendo entre as paredes do castelo, dedicada e submissa a ele e à família apenas. Quando Leila voltou a executar a mesma peça de Chopin que terminara com exímia habilidade no dia de seu aniversário, os aplausos estrondosos a chamaram à vida social novamente. A cor voltou-lhe às faces, os olhos rebrilharam de prazer, enchendo sua alma sedenta de aventuras com o desejo de viver e tocar a sua arte. Assim que terminou, caminhou pelo salão, colhendo olhares de aprovação, elogios e palavras, enaltecendo seu orgulho. Num dos grupos de amigos estava Marcos de Villiers, o conde de Saint-Patrice. E Leila pensou em se aproximar dele, querendo saber se ele teria coragem para elogiá-la com tanta ousadia como fizera naquele dia distante, no tempo, dentro da igreja de São Roque. Enquanto caminhava para o grupo onde ele estava, um dos copeiros a interceptou com um recado baixo, vindo da ama de Lelita, pois que aparentemente a menina tinha febre. Com o olhar, ela procurou pelo marido, mas Roberto já se encontrava ao pé da escada, com ares de preocupação estampada no rosto. Ela foi até o marido e conversaram brevemente. Como a viscondessa de Canalejas não podia se retirar do recinto, ele subiu aos aposentos particulares, como médico que era, para examinar a filha. Leila se desculpou com os convidados pela ausência do marido e continuou tranquilamente a colher sorrisos e elogios pelo salão. Quando passou novamente pelo conde de Saint-Patrice, este a interceptou, mais uma vez ousado, dissimulando, porém, o sentimento que lhe avassalava o peito sempre que ele a via. Viscondessa de Canalejas, quantos talentos! Senhora, possuis os aprimorais cada vez mais. Os meus olhos não se cansam de admirá-los. Tendes postura de dama, beleza que só se realça com o tempo, porte altivo, olhos aquecidos pela emoção, quando estais ao piano. Nesse momento, meu coração para a própria cadência para seguir-vos. Que lisonjeiro, senhor conde de Saint-Patrice. Mas sou apenas discípula e admiradora de Chopin, meu querido Fred, assim como sou das artes em geral, da literatura. Leio e toco piano como outras damas da sociedade, nada mais. Soube, porém, que o senhor se tornou artista renomado. Tocai algo para nós, se não for incômodo, e provai, senhor, a vossa habilidade artística. O conde ajeitou as luvas para tirá-las e pediu que se anunciasse uma peça de Franz Liszt, muito comum na época, intitulada Liebtraum, e a qual Leila nunca treinara por não deixar de tocar sua preferência, que era o mestre polonês. Quando ele terminou de tocar, todos aplaudiram, e foi a vez do conde ficar inflado de orgulho por sua arte. De fato, ele estivera ensaiando muito, pois aceitara tocar com um maestro austríaco que pretendia formar um grupo seleto de músicos e viajar pela Europa com os concertos ensaiados à moda das orquestras. Neste grupo faltava um pianista que tivesse conhecimento de Chopin bastante para atrever-se a ensaiar o concerto número 1. Naquele momento de aplausos e glória, Marcos se sentiu à vontade para incluir Leila em sua aventura. Quem sabe, se ela se distanciasse de casa, poderia conseguir conquistar para si aquele coração misterioso, que deixara uma mensagem direta em sua negativa naquela tarde na igreja de São Roque, quando afirmara uma perspectiva futura de encontro amoroso. Ou assim ele o entendera, mesmo ela estando prometida à época em casamento. Senhora Viscondessa,
Perdoai a minha ousadia, o meu atrevimento, mas entendo que os artistas se devem a uma fidelidade, uma cumplicidade que nunca será entendida pelos outros mortais. Digo, senhora, que me perdoai antecipadamente se vos ofendo com a minha proposta. Mas, se a aceitardes, dareis o vosso talento uma chance de se multiplicar e de ser admirado pelo público. Trata-se, senhora Viscondessa, de uma vaga para tocar o concerto número 1 do vosso amado Chopin, junto a uma orquestra que se inicia. Eu não me atreveria a assumir a função, que requer muito talento, diante da vossa dedicação ao mestre polonês, e se for de vosso interesse, posso apresentá-la a Luigi von Steiner, o maestro austríaco que vos falei e com o qual estou viajando. Leila estremeceu intimamente diante do convite, tão polido quanto possível, mas que escondia um interesse evidente de que ela o acompanhasse em viagem pela Europa, o que seria inadmissível a uma senhora casada, a uma dama da sociedade da época. Seria uma loucura, e aquele cavalheiro merecia uma recusa imediata, pois disfarçava nas habilidades de piano o ensejo de ficar a sós com ela. Porém, a oportunidade de tocar era única e não se repetiria em sua vida. Uma viagem com uma orquestra, escalas para apresentações, com aplausos do público, apupos e assobios, exaltando a música. Ah, que sonho! Que inveja de ser livre, se ela pudesse! O orgulho e o egoísmo, mais uma vez, chamavam a sua personalidade ainda doentia ao desatino, enquanto a responsabilidade de mãe de família e esposa iam ficando em segundo plano. Tentada como nunca pensar em que pudesse ficar, Leila respondeu também com discreta e evasiva o quanto possível diante dos convidados. Pensarei com cuidado em vossa proposta, senhor, já que me deu amor às artes é tão grande. Quem sabe não consigo alguns meses para que eu e meu marido possamos tirar férias e acompanhar a vossa orquestra. Falou e ia retirar-se da presença do amigo, quando ele mais uma vez a interceptou, tocando ousadamente o braço dela. Eis o cartão com o endereço a quem devereis procurar para a entrevista. Leila o apanhou entre os dedos do amigo e sentiu que o papel tremeu à sua mão. Leu as letras douradas e viu o brasão com insígnia do conde, da família do conde, mas não gravou o nome e o endereço e depois não sabia se o guardava ou atirava ao fogo. Mas acabou por não fazer nenhum gesto comprometedor diante dos olhares entre curiosos e maledicentes dos outros convidados. Aquele inocente cartão, que poderia muito bem ter sido isolado pela anfitriã, foi, depois que os convidados se retiraram, motivo para esperanças mais efetivas daquela que antes só tinha sonhos. O cartão era como um bilhete de felicidade, a senha para a mudança de vida. Era a concretização de sua loucura. Sim, de loucura, pois Leila não se iludia com a sua escolha equivocada. Sabia muito bem quais seriam as consequências se seus desejos mais profundos se realizassem. Faria infeliz ao marido e à filha, desgostaria o pai, envergonharia a mãe. Mas ela não pensou em ninguém dentro do seu sonho orgulhoso. Excluiu todos os afetos para deixar apenas a ilusão de que seria famosa e amada pelos espectadores por onde quer que passasse. Era o egoísmo que nem a sua educação primorosa, dada pelos padres, preceptores e pelo próprio pai, nem o grande amor que sentia por Roberto e a filha foram suficientes para calarem sua alma. Na semana seguinte, procurou o endereço indicado e avisou ao pai que tomaria aulas naquele local com um novo maestro que chegava à cidade. Agora que tinha retomado a prática do piano, seria bom que tivesse aulas novamente, e escolheu o maestro austríaco. Dom Ramiro nada estranhou, nem Roberto, pois que este era um procedimento que se repetia frequentemente quando Leila se cansava
ou esgotava as possibilidades de estudo com um dos mestres. Na verdade, ela estava praticando em segredo o concerto número 1 e treinava junto à orquestra para seguir com eles quando o maestro achasse por bem. Assim, treinaram por 6 meses. No 7º mês de estudo, as aulas para o concerto se intensificaram e Leila saía todas as tardes para praticar, sem que ninguém suspeitasse que suas atitudes se pautavam em outro motivo que não fosse aprender e praticar música. O tempo que tinham na orquestra era exíguo e ela mal via o conde de Villiers, que treinava em horários diferentes no mesmo piano. Numa dessas tardes, teve de correr para casa, pois recebera um bilhete chamando-a para conversar com o pai. Dom Carlos queria anunciar aos parentes sua viagem de volta à Espanha para ficar um pouco com a esposa, pois Constância viajara para Madrid desde que entendera que o castelo de Guzmán agora era o lar dos Canalejas. Ela, que já vinha apresentando o quadro queixoso de dores, alegava agora grande desconforto nas viagens, e já que Leila ocupava o Palácio de Lisboa, ela moraria definitivamente no castelo de Montalbán. Havia 3 anos que não viajava. Dom Carlos contou com o apoio do genro, pedindo a Roberto que ficasse encarregado da direção do Hospital Beneficente de Lisboa por aqueles meses, e assim ficou estabelecido, porque ele partiria naquela mesma semana. Minha filha, sinto deixar-te por alguns meses, mas Constância me chama e, na verdade, sinto saudades de minha terra natal. Lá deixei outro trabalho igualmente humanitário e beneficente, como sabes, e Carlos de Canalejas precisa de meu apoio vez por outra, durante o ano. Assim como sempre fiz, divido-me aqui e ali, ajudando os que me procuram. Bem queria deixar ao teu encargo alguma tarefa filantrópica, mas como alegas muitos afazeres junto a Lelita, perdoo-te. Deixo Roberto no meu lugar, confiante de que o trabalho não será prejudicado. Foi o que disse Dom Ramiro, revestido de ternura paternal com aquela que muito amava. Papai, sabes que muito me ressinto na tua ausência, por isso sempre quis seguir-te em tuas viagens, mas sei que preciso ficar desta vez. Leila se despediu do pai com um estranho pressentimento em seu coração, que ficou apertado, e ela disfarçou como pôde as lágrimas que marejavam seus olhos. Pensava estar se afastando dele por um longo período. Quando se despediram, agarrou-se ao pai como se pedisse desculpa pelos atos futuros, mas deixou que ele fosse embora, sem abrir seu coração irrequieto, pois não achou oportunidade de depositar seus problemas nos ombros cansados que partiam buscando recompor-se. Qual foi a minha surpresa, coroada pela dor, quando entendi que a jovem esposa estava propensa a abandonar tudo, a família, a fortuna, a honra e a reputação. Afastei-me em profunda meditação. Busquei apoio aos benfeitores da família, pois não acreditava que, mais uma vez, ela seria capaz de deixar meu filho. Do plano espiritual, via-se uma sombra se apossar dos pensamentos da jovem viscondessa. Sombra essa criada por ela mesma, por seu desvario, em busca de aventura, por sua leviandade, por sua pouca vivência. Entendia um mundo florido que lhe fornecia tudo o que precisava, menos os aplausos, e era só isso que alimentava seu orgulho. Não era o conforto do palácio, nem o luxo dos vestidos, nem o olhar inocente da filha, nem o amor devotado do marido. Quantas mulheres a invejavam por sua posição, por sua felicidade, mas ela não dava valor à estabilidade que possuía. Não se interessava por praticar as lições de caridade que Dom Carlos tão pacientemente concedia, e diríamos que se mostrava envolvida e curiosa, às vezes pelos assuntos, talvez para agradar ao pai.
Remontando os passos de Leila, vi que assim que regressou da viagem com o marido, por algum tempo residiu de fato na quinta de Vilares, sem se acostumar à vida rural e retirada, vindo depois a se tornar senhora do Palácio de Guzmán. Logo veio Lelita, cujos cuidados passaram a ser a justificativa para tudo mais que Leila não queria se dedicar. Nunca mais foi visitar os doentes em companhia do marido ou do pai. Não leu a coleção espírita em sua biblioteca, nem devotou suas horas ou seus domingos aos conselhos do padre em qualquer paróquia, como queria sua mãe. A pedido da benfeitora Luíse de Guzmán, conversei naquela noite com Leila em Emancipação pelo Sono. Como tinha fácil acesso aos seus pensamentos, descobri suas dúvidas e aconselhei que ela tivesse juízo e pensasse na pobre criança que seria deixada no lar sem amparo materno. Ela se envergonhou muito, porque tinha muito respeito por mim, sabendo que fôramos ligados em outra encarnação. Chorando, chamou o pai pedindo apoio, mas o velho conde de Guzmán, também emancipado pelo sono, não conseguiu acalmar o coração aflito de Leila. Ouvi, enquanto conversava com ela, quase em sussurro, pedindo pela neta, pela família. Os dois confabularam por muito tempo, mas, como sempre, os conselhos e os pedidos se fazem, mas são deixados ao encargo do espírito as decisões de acatar ou não, de dar ouvidos aos bons conselhos ou não, respeitando o livre-arbítrio de cada um. Voltando ao mundo desperto, descobri que o maestro Ludwig von Steiner não demorou a anunciar a partida da orquestra dentro de poucos dias, e Leila passou a viver o dilema de sua vida. Cedia aos chamamentos da aventura e do destino ou desistia para sempre do sonho de se ver famosa pianista. Intimamente, ela conjecturava as possibilidades de seguir e de ficar, de falar a Roberto ou simplesmente fugir, ceder aos apelos de Marcos, com quem trocava cartas desde seu aniversário de 21 anos e nela incentivava sua sensibilidade de artista, ou permanecer com o previsível marido, que se não negava carinho, também não era sensível à sua arte, que respeitava, mas não compreendia. Não podia levá-lo à sua estranha aventura, justo agora que o pai se ausentara para a Espanha, deixando o hospital ao encargo de seu marido. Por outro lado, sem ela, a orquestra perderia seu mais rico número, ensaiado a tanto custo por meses. Com um pouco de habilidade mental, sondei o íntimo de Leila e percebi que as cartas de Marcos de Villiers, de cunho servil romântico à moda dos amores platônicos, eram cheias de elogios à arte da jovem fidalga. Por outras vezes, excedia-se o conde e incluía a beleza cativante da pianista nas suas exaltações, enquanto acrescentava outros predicados menos púdicos, mas que atingiu seu intento de enaltecer Leila, até que ela cedesse em acompanhá-lo com a orquestra. Leila, em princípio, seduzida pelas palavras empoladas e elogiosas como serpente encantada pelo faquir, logo se sentiu curiosa pela figura do artista que comungava com ela a mesma paixão pela música, e em pouco tempo se viu atraída para ele como única solução ao tédio de sua vida amorosa, pressionada pelo marido a negar seu talento ao público, em nome da família, como se vivesse para agradá-lo e amá-lo apenas. Marcos ainda prometia aplausos e respeito às apresentações que fariam pela orquestra, em nome do que ele chamava de liberdade musical. Ele colocava Leila em um pedestal, dizendo que ela deveria ser reverenciada, não só pela habilidade ao piano, mas pela beleza física de que era possuidora. Destacava cada detalhe, desde o olhar determinado e altivo às minudicências com a curvatura dos mimosos dedos ágeis. E fazia isso com galhardia, preenchendo as necessidades dela de se sentir excitada pelo orgulho.
Roberto, por mais que a amasse, nunca insuflaria dessa forma as qualidades da esposa, pois sabia não ser saudável que ela se sentisse ainda mais adulada do que já era. Passou-se um mês, e numa manhã depois que se despediu calmamente do marido que ia trabalhar, como se nada de extraordinário se passasse, contratou uma carruagem de aluguel e mandou carregar suas malas, previamente arrumadas em sigilo. Chamou Lelita e disse que precisava viajar, mas que voltaria em alguns meses. Desvencilhando os bracinhos brancos de seu pescoço, deixou a filha em prantos e, com uma estranha frieza, entregou a menina para Ana. Não se despediu de Roberto, que nem sabia das intenções da esposa, nem participou ao pai da sua resolução. Deixou apenas um bilhete de 8 palavras, pedindo que não procurassem por ela. Seus olhos estavam nublados pelo orgulho e o coração entorpecido pelo egoísmo. Leila agora se via impulsiva e fria, como se os matizes da personalidade de Ruth Carolina lhe colorisse a determinação em fugir. Quando chegou ao teatro, a orquestra já esperava por Leila, e ela partiu com o grupo de músicos do maestro Ludwig von Steiner na carruagem de Marcos.